Vamos então agora para a carta da foice. A foice indica grande perigo, que será evitado quando estiver próxima de cartas positivas. Definição trazida por Philippe Lenormand em 1846. Então, assim, a carta da foice, ela vai representar o fim repentino e cortes bruscos, sendo também um dos símbolos mais intensos do Petit Lenormand, tá? A imagem dela remete diretamente a uma ferramenta agrícola usada para a colheita, tá? Um ato necessário, porém definitivo, que separa o que está pronto do que precisa ser descartado. Então, a gente vai ter assim, a simbologia do corte, a separação ou a colheita de algo, tá? Na tradição camponesa ou esotérica, a foice simboliza o momento em que algo chega ao limite e deve ser cortado para que um novo ciclo comece. Também está relacionado à figura mitológica da morte, com a foice, o símbolo da transição. Não necessariamente física, mas espiritual, emocional ou material. Então é bem isso, tá, gente? É colher algo, tá? É ser cortante, é algo repentino e rápido, né? Que é o movimento que a foice vai fazer do corte, tá? Vai falar em novo ciclo, vai falar em colher aquilo que já está pronto para ser colhido, em separar aquilo que já está, não tem mais utilidade, ou que já está no ponto, né? Daquilo que ainda vai crescer e gerar novos frutos, enfim, tá? Então, essa é uma das faces da carta da foice. A gente vai ter uma comparação aqui com a carta do caixão, que indica processo de fim gradual, e a foice, ela vai trazer um fim repentino, encerramento súbito, tá? Vai falar de questões inesperadas, tá? Ela alerta para decisões radicais, rupturas e até mesmo acidentes, porque, como eu falei, uma das palavras que a gente vai ter para ela é cortante, ela é uma ferramenta afiada, então a gente também vai falar de cirurgias, né? Também pode indicar libertações necessárias, aquilo que estava aprisionando, aquilo que estava te prendendo, né? Aquele peso pode ser cortado. Vai falar em ajustes, tá? Não tá aqui, mas eu quero que vocês anotem aí na apostila de vocês, tá? Vai falar em ajustar, né? Em aparar, tá? Em cirúrgico, em cortante, tá? São palavras fortes que a gente vai ter relacionada à carta da foice. E a gente, na carta da foice, vai ter algumas regrinhas, vamos botar, no método alemão do jogo. A gente vai falar do que está no cabo e o que está na ponta da lâmina, tá? O que está na direção do cabo vai ser aquilo que vai colher, né? Aquele que vai colher, aquele que vai efetuar a ação do corte. E a lâmina, aquela cartinha que tiver virada tiver na direção da lâmina, vai ser aquilo que vai sofrer o corte da lâmina. Então, aqui no desenho vocês olham, a ponta da lâmina, ela tá apontando para o coração. Então, que pode falar aqui de um sentimento ferido, pode falar do fim súbito de um relacionamento, uma mágoa, uma desilusão amorosa por esse sentido de a lâmina estar ferindo este sentimento. Então, pode ser uma mágoa, pode ser uma desilusão amorosa, pode ser uma decepção, sentimento ferido, tá? A ruptura de um relacionamento, né? Se tiver esse sentimento definindo aí algum relacionamento, tá bom? A carta que estiver situada no cabo vai indicar quem está efetuando essa ação, quem é o agente da ação, tá? Então, no cabo fica o agente, aquele que colhe, aquele que fere, aquele que pratica o ato de cortar. E o que está na ponta da lâmina, o que sofre a ação do corte. Agora, ali outro exemplo, tá? Se o coração está na ponta, no cabo da lâmina, né? É o fim de uma dor emocional, tá? Superação, recuperação do sentimento. O que este sentimento está colhendo, né? Este sentimento faz algo cortar, né? Ele corta algo. O que ele corta é o que está na ponta da lâmina, tá? A foice com a criança na ponta da lâmina, tá?
é perigo para uma criança, fim de algo novo, inocência sendo interrompida, tá? Aqui, por que perigo para esta criança? Porque, como eu falei, a lâmina é cortante, tá? Então, ela vai falar também de acidentes, tá? De perigo, de lesão, ou pode ser essa criança se machucando com algo, então perigo de algum acidente com a criança, onde ela vai se cortar, se machucar. Também pode ser, quando estiver ali com a carta da árvore, uma cirurgia necessária, tá? Quando estiver se referindo aí à criança, ou pode ser o consulente ali, né? Tá? Pode ser o corte de algo novo, algo que estava começando, né? Ou o corte da inocência, quer dizer, algo atinge alguém que estava inocente numa situação, né? De forma cortante, de forma repentina, tá? Até talvez um pouco covarde também, tá? A gente vai ter ali a foice com a âncora, o corte na estabilidade, né? Vamos botar assim, que a foice pode estar cortando a corda que prendia algo em algum lugar com esta âncora, né? Vamos imaginar aí que tem um navio atracado num porto seguro e a lâmina vem e corta esta corrente, né, que está prendendo ao porto seguro. Então, o corte dessa estabilidade, o corte de um porto, da tua estabilidade a um porto seguro, pode ser um emprego, né? A perda do emprego, podemos estar falando. Tá? Mas é o corte em algo que estava estável, algo que estava seguro, tá? Na vida do consulente. A grande dica aqui nessa questão é o que está no cabo da foice, né? Ali do outro lado, o que faz com que haja essa perda do emprego? É uma dica muito boa, né? Pra gente dar uma olhada. A foice com o chicote e a vassoura, tá? A lâmina voltada para a carta do chicote e a vassoura. Corte em discussão, ou em algum feitiço, ou em alguma situação abusiva, recorrente, tá? A gente também vai ter na carta do chicote outros adjetivos, então a foice cortando essa ação do chicote e da vassoura, tá? A foice com as montanhas, libertação de uma situação estagnante, tá? Aqui a gente pode imaginar a foice como aquele material, aquela ferramenta que o alpinista usa para subir a montanha. Então, quer dizer, com esforço árduo, com dedicação. Como eu falei, ninguém sobe a montanha sem preparo, com preparo, né? É possível ultrapassar este obstáculo. Então, aqui a foice está também adjetivando, ela também está se referindo à ação, me desculpa, não é adjetivo, a ação dela também é na escalada desta montanha, na superação deste obstáculo, tá? A foice, ela em alguns momentos vai aparecer como ferramenta, que nem eu falei, como um bisturi de um cirurgião, como uma lâmina, como algo que está cortando, que pode machucar, né? Então a gente também vai usar essa simbologia na carta da foice. Mas atenção, tá? Aqui muita atenção. Quando a carta da foice está antecedida pela carta do chicote, até desculpa que no slide ficou invertido, tá? As palavras, mas fiquem atentos ali à imagem. O que vale aqui é a imagem, tá? É o chicote seguido da carta da foice, tá? Isso aqui vai falar de violência física, pode falar em agressão, tá? Conflitos, discussões que levam a machucar, a violência, tá? Isso aqui é uma combinação muito forte para violência, tá? Então, se a gente está fazendo uma jogada aqui para um casal, isso aqui pode falar em violência doméstica, em agressão física, tá? A gente vai ter muita atenção nesta combinação em especial, porque ela fala muito forte em violência física,
tá? Porque aqui, quem tá na ponta no cabo aqui é o chicote, a vassoura. E a carta do chicote vai falar em discussão, em briga, em conflito, em atrito. Não é uma carta positiva, tá? E aí ela vai estar sendo adjetivada pela carta da foice. Então pode ser uma briga violenta, tá? Porque às vezes não, a carta da foice vai estar adjetivando ali quem vai estar fazendo este corte, né? O que vai estar ferindo. Então pode ser uma briga, né? Aonde a pessoa se fere fisicamente, pode ser emocionalmente, pode. Mas a gente vai ter muita atenção aqui porque em geral é fisicamente, tá? Aqui eu trago uma dica de leitura para vocês então, tá? Observar a posição física das cartas na mesa e o lado da lâmina da foice é essencial para determinar a polaridade do significado. Muitas vezes os decks são ilustrados em alguns decks, né? A lâmina fica para um lado, fica para outro, fica voltado para a direita ou para a esquerda, tá? Essa imagem que vai direcionar o corte, né, para onde está o corte. Então você pode convencionar com o seu baralho que à esquerda fica o cabo e à direita a ponta em qualquer baralho, né? Ou você pode seguir o desenho do seu baralho, tá? O que vai valer é o que você convencionar com o seu baralho, tá bom? E a segunda dica, tá, é que acompanhada de cartas positivas, o mal pode ser evitado e é um sinal de alerta para perigo de tal acontecimento, tá? Então, quando tiver rodeado por cartas positivas, a gente vai levar isso em consideração e vai nos dizer que é um aviso, né? Que pode ser um aviso, um perigo que pode ser evitado. Então vamos agora à ficha técnica da carta da foice. A polaridade dela é negativa e ela vai ter como palavras-chave aviso, alerta de perigo, perigo de acidentes, risco, lesão, cortes, ferimento, procedimento, choque por ser algo cortante, né, ser algo repentino, trauma, terror, horror, né, violência, agressividade, crueldade, frieza, porque o metal, né, ele é frio, tá? Rejeição, cortar, divisão, eliminar, ruptura necessária, separação, interrupção, cancelamento, cessação, ação decisiva, tomada de posição, decisão irrevogável, execução, veredito final, sentença inesperada, entre outras. Mas aqui eu vou só chamar a atenção ali, ó, que é a carta que vai falar de febre, de infortúnio, tá bom? De faísca. Agora vamos para os substantivos. Corte, fim, perigo, ruptura, decisão, acidente, colheita, choque, afastamento. Adjetivos: rápido, doloroso, necessário, inesperado, radical, decisivo, direto, incisivo, frio, fatal. Verbos: cortar, romper, terminar, eliminar, colher, separar. Polaridade negativa. Tempo: imediato ou súbito. Indica eventos que correm de forma rápida e sem aviso prévio. Costuma representar algo que está por acontecer a qualquer momento, quase imediato, vamos botar assim. Especialmente uma ruptura ou uma mudança drástica. São coisas inesperadas e muito inesperadas. Naipe, valete de ouros, que vai falar de um jovem aprendiz, mas neste contexto associado a riscos impulsivos ou decisões inesperadas com consequências materiais ou práticas. No amor e nos relacionamentos vai falar em términos abruptos, separações repentinas, brigas sérias, decisões irreversíveis no campo afetivo. Pode representar alguém cortando uma relação tóxica ou situações que não tem mais volta. Pode indicar uma paixão súbita e intensa que pode ser cortante ou arriscada. Trabalho e finanças, cortes no trabalho, demissões, perdas financeiras, encerramentos de projetos.
Pode indicar a necessidade de tomar uma decisão rápida ou de cortar algo que está atrapalhando. Alerta para acidentes de percurso, negócios arriscados e falhas súbitas. Saúde, vai falar, como eu falei, em cirurgias, acidente, cortes físicos, emocionais, emergências médicas, lesões, amputação de um órgão, raspagem, febre, fratura, trauma, dor dilacerante, grave infortúnio, tétano por causa do metal, inflamação. Indica a necessidade de remover algo prejudicial, hábito, vício, comportamento. No campo espiritual, pode representar quebra de laços kármicos, cortes energéticos, libertação de padrões. Objetos e áreas, vai falar de ferramentas cortantes, foice, faca, bisturi, instrumento de cirurgia ou colheita, locais de separação ou decisão, tribunais, hospitais, lavouras, campos de trabalho, salas de cirurgia, profissões associadas, cirurgião, juiz ou advogado, decisões e cortes legais, agricultor, colhedor, executor de tarefas difíceis, bombeiro, policial, agente de segurança, ceifador simbólico, trabalhador do luto, agente funerário. E o conselho da carta: chegou o momento de agir com firmeza. O corte pode ser doloroso, mas é necessário para que você se liberte do que não serve mais. Seja claro, direto e corajoso. Enfrente o que precisar ser cortado antes que a vida corte para você. Então é aquele conselho da carta de libertar-se daquilo que não serve mais, de ser firme, de ser forte, de ser cortante. Não é momento de titubear, tá? É de ser assertivo, de ser objetivo e claro, tá? Agora vamos aqui, ó. Quando tá perto de cartas positivas, é que vai estar falando daquele corte libertador, necessário e benéfico. Indica decisões corajosas que trazem alívio e renovação. A colheita chega e os frutos são recompensadores. Exemplo, foice mais sol, é o fim de um ciclo de sucesso, um corte positivo. A foice com a chave, decisão crucial que abre novas portas. A foice com a estrela, libertação espiritual e clareza após uma ruptura. Quando está perto de cartas negativas, potencializa o perigo, perdas, acidentes ou separações traumáticas, indica eventos fora de controle ou decisões dolorosas. Por exemplo, a foice e o caixão, fim definitivo e doloroso. A foice com a torre, isolamento forçado ou ruptura institucional, ou melhor, perda, de emprego ou corte de laço com alguma instituição. Foice com ratos, perda súbita causada por desgaste ou acúmulo. Ou melhor, aqui na foice com os ratos, a gente também pode ter o fim de aquilo que estava causando desgaste, tá? Então, o corte daquilo que causava desgaste, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima carta.